Olá pessoal, aqui fala o Rivaldo Robert. Peço que se inscrevam no canal e deixem o vosso like. Ajudem a compartilhar os vídeos com amigos, colegas e familiares. Ajudem a crescer o canal. Para a nossa aula de hoje, nós vamos falar na cadeira de macroeconomia. Vamos abordar sobre a óptica do PIB, que é a óptica da despesa, que é o mesmo dizer PIB ao preço do mercado. Como nós estivemos a se referir à aula anterior, onde nós abordamos sobre a óptica da produção, nós dizemos que o PIB é o produto interno bruto, é aquilo que um país produz internamente. Então, aqui, esta óptica, o PIB, o preço do mercado, aqui já entra a intervenção do governo. Aqui, o governo entra e os consumidores começam a pagar impostos. Esta é que é a diferença entre a óptica da despesa e a óptica da produção. A óptica da produção, lá não existe o governo, enquanto aqui temos o governo. Então, nós temos aqui alguns agentes econômicos que intervêm na economia. Nós temos aqui as despesas de consumo privado. Aqui nós estamos a se referir das famílias, porque são as famílias que fazem o consumo. Despesas de investimento privado. Aqui nos investimentos, nós estamos a se referir das empresas que vão efetuar os investimentos. E aqui dentro das despesas de investimento privado, nós temos a formação bruta de capital fixo, que estamos a se referir quando se faz o investimento em edifícios, em estradas, por aí. São esses capitais fixos, são os ativos tangíveis e os ativos intangíveis que são investidos. Então nós temos a variação de existência. Aqui nós estamos a se referir das mercadorias que as empresas investem durante um ano. E nós temos aqui os gastos do governo. Aqui, os gastos do governo é aquilo que o Estado, o governo, tem gasto para o funcionamento da economia. Porque o governo em si tem gastos em salários de funcionários públicos, tem gasto em construção de estrada, tem vários gastos. Então, é aqui onde nós enquadramos os gastos. Aqui nós temos saldo de transações de bens e serviços com o exterior. Aqui nós estamos a se referir exatamente das exportação e importação. Aqui nas exportações é quando nós, como país, nós aqui internamente, as empresas, os cidadãos fazem as exportações para os outros países. Nós como país estamos a vender para outros países. E as
exportações é quando nós estamos a comprar em outros países. Então, é que nós estamos a efetuar transações com o exterior. E nós temos aqui as seguintes fórmulas para podermos achar o PIB, o preço do mercado, que é PIB, o preço do mercado, é igual a C, que representa o consumo privado, mais investimentos privados, mais os gastos do governo, mais as exportações, menos importações. Por quê? Aqui as exportações estão com sinal menos, porque as importações, porque quando um país faz exportações é negativo, quer dizer que os nossos rendimentos estão a sair para fora. Então, é por isso que vem com o sinal negativo e o restante tem o sinal positivo, porque é bom quando nós exportamos, é positivo quando o governo gasta, é bom porque quando o governo gasta, paga salários a funcionários públicos e esses funcionários vão efetuar compras e assim a economia está a crescer. O governo faz a construção de estradas. Quando faz isso, está a criar mais vagas de emprego e que isso faz que muita gente tenha rendimentos. Os investimentos é bom, porque quando estamos a investir, a nossa economia está a crescer. O consumo, quando as famílias estão a consumir, é bom. Isso faz com que a economia cresça. E o PIB, o preço do mercado, também pode ser chamado de despesa interna. E os elementos são os mesmos. Podemos, aqui na óptica da despesa, nós podemos chamar como PIB o preço do mercado ou despesa interna. E quando aqui o PIB, o preço do mercado, nós temos praticamente 3 modalidades deste PIB. Nós temos o PIB, o preço do mercado sem o governo, e temos PIB, o preço do mercado com o governo e economia aberta. Então, nós podemos aqui falar uma economia fechada com o governo, uma economia fechada sem o governo, uma economia aberta. Quando nós estamos a dizer que é uma economia fechada sem o governo, nós só vamos ter estes elementos. Aqui, uma economia fechada, sem o governo. E quando nós vamos dizer uma economia fechada com o governo, nós aqui vamos ter estes elementos. Aqui uma economia fechada com o governo. E quando vamos se referir a uma economia aberta, já inclui tudo isto, já inclui as exportações e importações. Então, a economia fechada sem
o governo, só temos o consumo mais investimento. Uma economia fechada com o governo, nós temos o consumo mais investimento mais os gastos. Uma economia aberta, nós temos o consumo mais investimento mais gastos mais exportações menos importações. Então, e nós temos aqui os investimentos. Aqui nos investimentos, nós vamos nos investimentos, nós temos os seguintes elementos que compõem um investimento, que são a formação bruta de capital fixo mais a variação das existências. Então, esses são elementos que compõem o investimento. E nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. Aqui no exemplo 1, o principal objetivo é calcular o PIB, o preço do mercado. Aqui nós temos as exportações de bens e serviços, 100, exportações de bens e serviços, 50. Aqui nós temos o consumo pessoal, 400, a variação de estoque, 30, a formação bruta de capital fixo, 70, e temos o consumo do governo. Aqui nós vamos usar a seguinte fórmula, que é o PIB ao preço do mercado, ou nós podemos também chamar de despesa interna, é igual. Vamos aqui pôr o consumo mais investimentos mais os gastos mais as exportações menos importações. E que este que é o PIB ao preço do mercado, ou a despesa interna, é igual. O nosso consumo nós temos, está aqui, que é 400. O nosso investimento temos 5. Nós temos aqui, em caso que pode aparecer logo investimento, já com valor, e tem casos que não aparece exatamente escrito investimento. Então, nós devemos ter logo em mente que os elementos que compõem o investimento é a formação bruta de capital fixo, e aqui a variação de o estoque é mesmo dizer a variação das existências. Então, aqui neste caso, nós podemos aqui dizer que o investimento é igual à formação bruta de capital fixo mais a variação das existências, que o investimento, aqui ficamos com 70 mais 30, isto é igual a 100. Então, vamos aqui escrever mais 100 mais os gastos do governo. Então, aqui nós temos, já temos, aqui nós temos o consumo do governo mais 60 mais as exportações, nós temos 50 e temos menos 100, que são as importações. E aqui o PIB ao preço do mercado, ou a despesa interna, é igual. Aqui nós vamos pegar 400 mais 100 mais 60 mais 50 menos 100. Isso aqui dá 510. Então,
aqui nós podemos ver que o nosso PIB, o preço do mercado ou a despesa interna é igual a 510. Nós temos aqui um outro exemplo. Aqui neste outro exemplo, nós temos um outro jeito de calcular o PIB, o preço do mercado, ou também a despesa interna, que outro jeito é o PIB, o preço do mercado, ou a despesa interna é igual ao PIB, ao custo de fatores, mais impostos indiretos, menos subsídios. Amém? Nós temos esta outra fórmula que podemos calcular o nosso PIB, o preço do mercado ou a despesa interna. Então, como é que nós podemos calcular isso? Nós temos o nosso exemplo 2. Somatório do VAB, 1000, rendas, 310, impostos indiretos, 120, amortizações, 150, juros, 25, subsídios, 20. O objetivo é encontrarmos o nosso PIB, o preço do mercado. Nós, na aula anterior, nós falamos da óptica da produção. Lá, onde nós calculamos o PIB a custo de fatores, que é esta aqui. Nós lá dizemos que falar o PIB a custo de fatores, ou mesmo que falar VAB. Então, o VAB ou o PIB a custo de fatores é tudo a mesma coisa. E então, aqui, vamos dizer que o PIB ao preço do mercado ou despesa interna igual o PIB ao custo de fatores, ou mesmo dizer VAB ou VAB. Nós já temos aqui que isso é igual a 1000. Então, aqui, o PIB ao custo de fator ou VAB, nós normalmente não temos impostos. Aqui é se produziu e se vende sem intervenção do governo. Aí não temos os impostos. Então, aqui nós vamos acrescentar os impostos indiretos, e os impostos indiretos nós estamos a falar que é o IVA. É este imposto indireto. Então, mais 120 rendas. Nós aqui não temos aqui outro exercício com elementos a mais, que nem sempre tudo que aparece é porque nós devemos enquadrar. Não, nós só vamos levar as componentes que nos interessam. Se tiverem outras componentes, nós ignoramos. Então, adicionamos mais os impostos e subtraímos os subsídios, que são 20. Os subsídios são aqueles, normalmente é o governo que tem dado às famílias, tem ajudado as famílias. Então nós subtraímos os subsídios. Então, aqui nós estamos a dizer que o PIB, o preço do mercado ou a despesa interna, é igual a 1000. Deixa eu escrever com cor
bicicleta é igual a 1.100. Então, nós temos aqui esse outro método de acharmos o PIB a preço do mercado ou a despesa interna, e também nós temos a partir deste método. Cada método vai depender do exercício que nós temos. Nós podemos ter um exercício com estes dados, então nós aplicamos essa fórmula e achamos assim. Ou podemos ter um outro exercício com aqueles dados assim, então nós aplicamos aquela fórmula. Então, e vamos terminar por aqui a nossa aula. Peço que se inscrevam no canal. Não se esqueçam de comentar as aulas que querem ver aqui no canal e se inscrevam em nossas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Rivaldo Robert, Contabilidade, tudo junto. Muito obrigado. Até a próxima aula.